Olá, meu querido, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Meu nome é Kelly Picalho, sou mãe de 2 filhos e casada. Moro atualmente no Pará em uma fazenda, mas eu sou, na verdade, do Mato Grosso. E eu estou aqui para partilhar a palavra de Deus com você hoje. Eu não sou mestre da palavra, nem teóloga. Não tenho teologia. Nem sei aí hebraico, aramaico, grego, mas eu estou aqui para partilhar de forma simples e clara a palavra do Senhor, de forma simples. Amém? Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque a minha intenção aqui é te motivar, te levar a ler a palavra de Deus. Em um tempo que a gente não tem, muitas vezes, tempo, temos preguiça, estamos tão atarefados com tanta coisa para fazer, inclusive com o celular nos distraindo, não temos lido a palavra de Deus. Então Deus tem colocado isso no meu coração para que a gente possa estar muitas vezes te motivando aí, te fazendo compreender que muitas vezes a palavra de Deus ela é necessária no nosso dia a dia, todos os dias, para a gente aprender de Deus, para a glória do nome do Senhor. Amém? E é isso, eu queria que você não se incomodasse aqui com as moscas, porque hoje tá difícil. Hoje não, já tem sido difícil. É um período de muita mosca aqui onde eu estou morando. Eu moro no Pará, em uma fazenda. E olha, não tá fácil. Mas enfim, bora para nossa leitura de hoje. Nós estamos lendo Mateus. Amém? E hoje nós começamos capítulo 3, versículo 1 em diante. Mas antes nós vamos convidar o nosso amado professor, o nosso amado Espírito Santo, aquele que nos ensina. Porque se nós chegamos até aqui, foi porque Ele tem nos ajudado. Porque sozinhos nós nada podemos fazer. Amém? Então feche seus olhos, vamos convidar nosso amado professor para nos ajudar nessa leitura. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos reunidos em Teu nome. Coloca a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo diante da Tua presença. Eu peço, Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra de forma espiritual, de forma sobrenatural. Senhor, nos ajuda, Pai, a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nosso amado professor, senta conosco. Nos ensina, nos instrua, nos capacita para entender de forma clara e simples a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, e que a Tua palavra seja gravada na tábua do nosso coração e dê frutos na nossa vida em nome do Pai, do Filho e do amado Espírito de Deus. Amém e amém. E bora para a nossa leitura de hoje. Mateus capítulo 3, versículo 1, que tem como título a pregação de João Batista. Que diz assim, versículo 1. Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus e o reino do céu tem se aproximado. A expressão arrependei-vos é o mesmo que converter-se, é o mesmo que voltar-se a Deus, é o mesmo de mudar de atitude, de abandonar o pecado. Então, quando ele fala arrependei-vos, ele está dizendo abandone o pecado, mude de atitude, se volte para Deus, converta-se dos seus maus caminhos. É isso que ele está falando, amém? Versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Essa citação está em Isaías 43, capítulo 40, versículo 3. Amém? Versículo 4. Versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locusta e mel silvestre. João Batista era um profeta, e ele se vestia igual aos profetas antigos, como Elias, por exemplo, que usava também roupas de pelos ali, né, de animais. E o mais curioso é a alimentação aqui de João Batista, que ela é bem peculiar. E nós podemos perceber que é uma vida jejuada, que o profeta João Batista tinha. Era uma alimentação que era muito condizente ali com a sua realidade, porque ele morava no deserto. E algo que tinha com muita facilidade essas locustas, que são os gafanhotos, né? E o mel silvestre, que não é o mesmo mel das abelhas, é um outro tipo de mel, parece. Então é algo que tinha muita facilidade, com muita facilidade era encontrado ali onde ele vivia.
Amém? Então, o que nós percebemos? Que a sua alimentação era uma alimentação diferente. Por quê, meus irmãos? Porque ele tinha um chamado diferente. E Deus, ele estabelece, sim, uma alimentação diferenciada para certas pessoas, de acordo com o chamado que ele tem, principalmente para os profetas. Se você não sabe, fique sabendo. Todo profeta vive de jejum. E uma vida jejuada, o que é? É você estabelecer uma vida mais regrada na alimentação, de acordo com a orientação de Deus, do próprio Espírito Santo. Amém? Então, no caso aqui de João Batista, foi estabelecido aqui os gafanhotos e o mel silvestre para a sua alimentação. Por quê? Porque a nossa alimentação influencia muito na nossa vida espiritual. Amém? Então, que você possa ter esse conhecimento, se você não tem, pesquise mais sobre isso. É algo extremamente importante na nossa vida espiritual, é a nossa alimentação. E tem sido falado muito nos dias de hoje sobre isso, porque de fato ficou esquecida no meio dos crentes. Era aquela frase, né? O crente não bebe, mas ele come. Então, o que mais a gente via? Era os crentes gordos. Mas, se você for analisar de fato, a alimentação também diz muito sobre nós. Por quê? Porque, como que eu posso falar? A gula, o pecado da gula também é um pecado. Então, no fim, o povo cristão não bebia, não caía nisso, vamos dizer assim, mas caía no pecado da gula. Mas hoje Deus tem falado sobre isso muito. Graças a Deus tem se trago esse entendimento para nós, tem sido revelado a nós isso, e é muito importante a nossa alimentação na nossa vida espiritual. Então, que você possa dar uma pesquisada sobre isso. O pastor Luciano Subirá tem falado sobre isso, apóstolo Robson Martins, não sei se vocês conhecem. Quem mais tem falado sobre isso? Vixe, são tantos que têm falado sobre isso, que Deus tem usado para falar sobre isso nesse tempo. Então, assim, é algo que, graças a Deus, tem vindo muito à tona. Uma vida jejuada nos transforma diante de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 5. Então, vinham a eles Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. O objetivo do batismo de João era ali um rito, né? Era um rito de arrependimento e purificação dos pecados. Ele estava preparando as pessoas para a chegada ali do Messias, de Jesus ali. Então, o batismo de João é diferente do batismo dos cristãos. O que é o batismo dos cristãos? Na verdade, a principal ideia simbólica é que nós possamos nos identificar com Cristo, tanto em sua morte quanto em sua ressurreição. Então, o batismo de João é diferente do batismo cristão nesse ponto, tá? Na verdade, em tudo. O batismo de João é para a purificação e arrependimento das pessoas e a preparação das pessoas para a chegada de Cristo. E o batismo cristão é a nossa identificação quanto à morte, quanto à ressurreição ali da vida de Cristo. Amém? Continuando aqui no versículo 7. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Quem eram os fariseus? Os fariseus era a seita dos judeus ali, do judaísmo naquele tempo mais popular. Eles eram muito apegados a doutrinas e a ortodoxia. Eles se achavam muito justos aos seus olhos, justíssimos, e eles eram inimigos implacáveis de Jesus. E nós temos os saduceus. Os saduceus, eles estavam ali, geralmente, eles faziam parte da elite econômica ali, uma elite econômica maior. Eles estavam sempre colaborando com os governantes romanos ali. Eles não concordavam com os ensinos dos fariseus, tá? Geralmente, eles faziam parte da família dos sacerdotes, os saduceus também, certo?
E eles eram antinaturais, antissobrenaturais. Eles não acreditavam em milagres, no poder de Deus, eles não acreditavam em nada disso. Então os fariseus e os saduceus eram diferentes. E eles não concordavam nos seus pensamentos, nas suas doutrinas. Mas, como eles tinham um alvo em comum, um inimigo em comum que era Jesus, então eles se juntaram para perseguir Jesus. Amém? Então, que você entenda, fariseus é um, saduceus são outros. Amém? Versículo 8 aqui. Daí, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui é João Batista falando para os fariseus, para os saduceus. O que são os frutos dignos de arrependimento? Que o nosso arrependimento ele tem que vir acompanhado de ações. Ele tem que vir acompanhado, ele tem que ter ações condizentes com arrependimento das nossas vidas. Então, todo aquele que se arrepende, ele muda de comportamento. Ele tem uma vida transformada, ele faz diferente. Porque existe uma diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso só se preocupa ali naquela hora e não tem mudança de vida. Agora, o arrependido, o verdadeiro arrependimento, aquele que verdadeiramente tem um arrependimento, ele tem uma vida transformada, ele muda o comportamento, as suas ações, ele muda o seu jeito. Então, o João Batista está falando aqui de frutos de arrependimento, mostre, revele através de suas ações que vocês estão arrependidos. Porque muito se fala, estou arrependido, mas na verdade só está cheio de remorso, volta a fazer tudo aquilo e não muda de comportamento. Então, isso que João Batista está falando de frutos de arrependimento, demonstra através de suas ações o seu arrependimento. Amém? Versículo 9. E não pensai em dizer dentro de vós mesmos, temos Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Então, o machado é o juízo de Deus. O machado, ele é o juízo de Deus na vida de todo ser humano. Então, a árvore, no caso, somos nós, os indivíduos. Então, nós temos que apresentar a Deus evidências da nossa natureza transformada através de um relacionamento com Deus. Então, Deus ele está nos observando. E toda aquela árvore, no caso, ser humano, indivíduo, que não dá fruto de arrependimento, que não revela através das suas atitudes, que foi transformada através de Jesus, vai ser cortada e lançada no fogo. É isso que está querendo dizer aqui. Então, sim, todo cristão que não tem uma vida transformada, de fato, não está sendo uma árvore de bons frutos. Nós temos que revelar através da nossa vida, através dos nossos frutos, que nós estamos em Deus. Como que é isso? Com uma vida transformada, uma vida restaurada, nosso comportamento mudado, as pessoas vendo em nós a nossa mudança de vida. É isso que é uma árvore boa diante do Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 11, que diz assim: eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, cuja joeira está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então, o profeta aqui, João Batista, ele está apontando para Cristo. Quando ele diz aqui nesse versículo, eu vos batizo com água, mas vem um depois de mim, que será mais poderoso. Ele está apontando para Cristo. Este homem, João Batista, já era famoso. As pessoas vinham de toda parte para ver as suas ministrações, escutar as suas palavras. Ele já era famoso, mas ele está aqui deixando claro para aquelas pessoas que estão indo ali vê-lo que ele não era o objetivo daquilo tudo. Que era Cristo, que era o melhor, que ele era quem realmente deveria ser aqueles que eles estavam procurando. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ter o coração em Deus, entendendo que a gente é somente um vaso, como o próprio João Batista disse aqui. Eu não sou ninguém. Ele compreendia isso, que tudo aquilo que ele estava fazendo, falando, não vinha dele. Era somente Deus utilizando a sua vida e a sua boca ao favor do reino de Deus. E é esse coração que eu e você precisamos ter para fazer a obra de Deus. Muitas vezes,
Deus não entrega algo nas nossas mãos porque a gente não tem esse coração. Porque a gente ainda acha que a gente merece, que a gente acha que eu sou melhor que o outro, por isso que eu consigo fazer. Porque eu tenho esse dom, então Deus consegue me usar. Meu irmão, nós não somos ninguém. Enquanto nós acharmos que somos alguém, Deus não vai nos utilizar. Enquanto a gente não entende quem somos, que somente em vaso nós somos. Ai, perdão, tá coçando muito meu nariz. Nós não é usados por Deus, porque só é usado aquele que compreende que é somente um vaso na mão do Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 13, que diz assim: Então Jesus foi para Galiléia, ao Jordão, ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir a toda a justiça. Então ele consentiu. Aqui João Batista não compreendia, ele sentia, ele tinha ali no seu espírito que Jesus era o Filho de Deus. Ele já compreendia aquilo, então ele não queria batizar Jesus. Só que ele, como um verdadeiro homem de Deus, ele era o quê? Obediente. O verdadeiro homem e mulher de Deus, ele é obediente. Mesmo quando ele não entende, ele obedece. E é isso que ele fez, ele obedeceu a ordem aqui de Jesus. Versículo 16. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então o Espírito de Deus se revelou ali, se manifestou através de uma pomba, né? Então ali ele foi revelado, o Espírito de Deus, através de uma pomba. Capítulo 4, que tem como título a tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. A tentação nos oferece tanto a oportunidade de nos elevar, quanto até mesmo de cair. Mas como o próprio apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios 10, 13, o Senhor ele não nos dá uma tentação que a gente não consiga vencer, não sobre-humana, como ele diz, mas ele nos dá uma tentação que a gente consegue vencer, ele nos dá auxílio, ele nos dá um livramento para que a gente possa passar por ela e sair ileso dali, porque nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Então, se você está sendo tentado, você consegue sim vencer e sair através da força do Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 2. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo elevou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e suas mãos te sustentarão para que nunca tropece com o pé em alguma pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhes: Todas as coisas eu te darei, se prostrares me adorares. Se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Versículo 11. Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Billy Graham, ele, de acordo com Billy Graham, as três tentações de Jesus também representam as mesmas tentações que nós temos na nossa vida cotidiana, e todo crente tem essas tentações, nós enfrentamos elas na nossa vida cotidiana, de acordo com Billy Graham. A primeira é a tentação do prazer, quando fala aqui, quando o diabo, no versículo 3, que diz assim: Quando veio ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas. O que ele estava fazendo? Apelando para que Jesus usasse o poder de Deus para gratificação pessoal,
para que ele cedesse aos seus desejos carnais, em vez de confiar na providência de Deus. Então essa é a tentação do prazer, é a primeira tentação que Billy Graham fala que todos nós passamos. É quando o diabo nos oferece ali, para que a gente possa utilizar o poder de Deus para nossa satisfação, para o nosso proveito, para o nosso prazer, em vez de confiar na mão de Deus. A segunda tentação é do poder. Quando Satanás leva Jesus ali em cima do penáculo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, versículo 6, lance-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. Essa tentação é do poder. O que ele faz? Ele tá desafiando Jesus a saltar dali e mostrar ali, desafiando saltar e esperar os anjos o salvarem, para demonstrar o seu poder e a sua divindade. Essa tentação representa a busca por fama, por reconhecimento, por poder pessoal, em vez de seguir o caminho da humildade de Deus. É a tentação do poder. Então o diabo, ele nos tenta também nessa área, nos tentando a muitas vezes desafiar ali Deus, nos saltar ali, esperando ali que o poder de Deus ali vai nos salvar muitas vezes. Essa busca pela fama, o reconhecimento, poder pessoal, em vez de seguir o caminho da humildade. Então isso é algo que o ser humano também vive na sua vida, aquilo que Jesus viveu ali no deserto. E a terceira e última tentação é de ter. É a tentação do ter, da glória mundana. Quando o diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo, se ele o adorasse, essa tentação é como desejo por riqueza e glória mundana, desviando-se da adoração a Deus para se submeter às outras autoridades ou interesses. Então o diabo, ele utiliza essas três tentações nas vidas de todo crente: a do prazer, a do poder e a do ter. Então, se nós vencermos essas três tentações, nós conseguimos nos elevar como Jesus se elevou. Mas é uma luta diária, nós precisamos todos os dias estarmos vigilantes, porque o diabo sempre vai nos trazer pratos para que a gente caia aí na tentação do prazer, para que a gente utilize o quê? O poder de Deus para nossa gratificação pessoal, para que a gente possa aqui caia na tentação do poder, para que a gente venha demonstrar ali o poder de Deus, a busca ali, muitas vezes, utilizando o poder de Deus para mostrar e revelar, sabe, o poder de Deus, para que a gente possa ali ganhar reconhecimento e fama. Ou a tentação do ter, muitas vezes, que muitas vezes a gente se curva diante da humanidade, da glória humana, para que a gente possa ter as riquezas que a gente quer. Então o diabo vai sempre nos trazer pratos, um desses daí, para nos tentar, mas nós podemos vencer como Jesus venceu. Amém? É isso. No próximo vídeo nós continuamos aqui a partir do capítulo 4, versículo 12 em diante. Espero ter abençoado a sua vida, que você possa, em nome de Jesus, todos os dias ser motivada a ler a palavra de Deus. Amém? Curte, comente, compartilhe esse vídeo. Vou colocar aqui as minhas outras redes sociais para que você possa me seguir lá. E obrigada pela sua presença até aqui. Obrigada porque tem sido bom partilhar da palavra de Deus com você. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E você que continuou comigo até aqui, eu queria te convidar a dar início amanhã, às 3 horas da manhã, um propósito de 1 ano de oração aqui nas madrugadas, às 3 horas da manhã, de segunda a sábado, toda semana. E amanhã, terça-feira, dia 4 de novembro, nós vamos dar início nesse propósito que Deus tem colocado em meu coração. Nós vamos estar orando juntos, buscando a Deus juntos, para que eu e você possamos nos achegar ainda mais à presença de Deus. Então, se você está precisando de ajuda para que você possa adentrar este lugar de oração, de busca, um pouco mais de profundidade em Deus, eu estou aqui para te ajudar nesse caminho. Eu não sou mestre da palavra ou teóloga, nem uma pastora eu sou. Simplesmente eu sou uma irmã em Cristo Jesus,
vocês já sabem, eu estou aqui para poder te ajudar de alguma maneira, te levar um pouquinho mais para Jesus. E o Senhor tem colocado em meu coração esse propósito. Então, a partir de amanhã, durante um ano, nós estaremos aqui de segunda a sábado, às 3 horas da manhã, para orar juntos na madrugada, aqui no YouTube, sempre ao vivo. Então, se você tem interesse dessa ajuda, desse empurrão para sua vida de oração começar a avançar, prosperar, então venha participar comigo desse encontro às 3 horas da manhã com o Senhor, nosso Deus, com o Santo Espírito de Deus, para orarmos juntos, para que possamos receber um pouquinho mais do Senhor. Vamos cantar hinos, vamos receber uma palavra do Senhor aí, partilhando uma palavra do Senhor aí com vocês também. Algo muito guiado pelo Espírito Santo de Deus, como sempre até aqui. Então, se você tem interesse, que você possa estar comigo amanhã, dia 4 de novembro, 3 horas da manhã. Aqui no Pará é 3 horas da manhã. Eu não sei aí na onde você mora, dependendo do lugar onde você está. Por exemplo, no Mato Grosso é 1 hora a menos, então seria 2 horas da manhã no Mato Grosso. Então, se você estiver aí em outro lugar, pesquise o horário, a diferença de horário, para que você não se confunda no horário. Amém? E eu aguardo vocês 3 horas da manhã, de segunda a sábado, para orarmos e buscarmos o Senhor juntos nas madrugadas a partir de amanhã, dia 4 de novembro, em nome de Jesus. E até lá, eu aguardo você, no nome de Jesus.